Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, Facebook, YouTube, Instagram e no blog. É só acessar lá, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você chega aos meus endereços. Dê um like, compartilhe e inscreva-se para nós aumentarmos nosso número de amigos. Liturgia referente à quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana, dia 23 de novembro. Estamos no ano A, quando dá-se ênfase ao evangelho escrito pelo apóstolo São Mateus. No rito da missa escolha, temos o ofício do dia ou missa dedicada a São Clemente I, Papa e Mártir, memória facultativa, aí a cor é vermelha, ou São Columbano, abade, memória facultativa também, nesse caso a cor é branca. Na missa comum a cor é verde. Bem, vamos à antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiveres. Jeremias 29, versículos 11 e 14. É de onde foram retirados esses trechos. Oração do dia agora. Rezemos, coloque sua intenção, agradeça, peça. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Agora nós vamos à primeira leitura. É a leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, versículos do 15 ao 29. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizar os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se deles, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, os delegados do rei dirigiram-se a Matatias, dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei, e sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: Ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonar sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa região, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal ele concluiu estas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se sobre o homem e matou-o sobre o altar. Matou também o delegado do rei, que queria obrigá-lo a sacrificar, e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito em Zambri, filho de Salu,
ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Salu. E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiram, ele e seus filhos, para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que história, hein? Do Antigo Testamento, livro dos Macabeus. Vamos ao Salmo responsorial, é o 50. Versículos do 1º ao 2º, 5º ao 6º, 14 ao 15, o versículo é o 23. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou, de Sião, beleza plena, Deus refulge. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei, e hás de louvar-me. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Aclamação ao Santo Evangelho com 1 João, versículos 4, capítulo 4, versículo 10º, e depois proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 19, versículos do 41 ao 44. Vamos primeiro aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, a primeira reflexão, depois eu vou fazer outra, é do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Diz o seguinte: tocado por forte comoção, Jesus chora ao ver a cidade de Jerusalém. Com essa atitude que revela a sua delicada sensibilidade, ele expressa seu primeiro lamento. Ah, se neste dia também você conhecesse a mensagem de paz. Esse dia refere-se ao tempo da presença de Messias.
Então refere-se ao tempo da presença dele próprio, o Jesus Messias, que vem para estabelecer no mundo a justiça e a paz e, naturalmente, a união entre os povos. Entretanto, a cidade ignorou a longa cadeia dos antigos profetas com seus insistentes apelos de conversão e agora rechaça o próprio Jesus Messias. O outro lamento refere-se à destruição da cidade e o terror que cairá sem clemência sobre seus habitantes. Jesus sabe que tudo isso poderia ser evitado se tivessem sido fiéis ao projeto de Deus. Reforça o porquê a cidade não reconheceu o tempo em que foi visitada. Agora temos a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Chorou sobre ela é o título do comentário, baseado em Lucas 19, versículos do 41 ao 44. Qual é a nossa reação diante de um Deus que chora? Que sentimentos brotam em nós ao contemplar a cena das lágrimas de Jesus diante da cidade que ele tanto amava? Algo nos comove? Ou ainda permanecemos indiferentes à sua comoção? Jerusalém, a cidade da paz, aquela cidade que inclui um shalom no interior do seu nome, obrigava o templo, aliás, abrigava o templo, a casa de meu pai, conforme disse Jesus em Lucas, capítulo 2, versículo 49. Jesus, naquela época, adolescente. Na visão judaica, era aquele único lugar em todo o planeta onde a presença de Deus se manifestava na Arca da Aliança, com seu triplo testemunho, as tábuas da lei, a vara de Arão e a amostra incorruptível do maná. Monte Sião era o único espaço onde Deus podia ser adorado. Em sua visão profética, no entanto, Jesus de Nazaré prevê a ruína da cidade que ele amava. Diante de seu olhar interior, o fogo vai destruindo os ricos ornatos do templo, as grossas muralhas vão caindo por terra, os vasos sagrados são saqueados pela soldadesca romana. De fato, pouco depois de sua morte, no ano 70 depois de Cristo, as legiões de Tito, filho de Vespasiano, arrasariam Jerusalém, deixando de pé apenas um muro, onde hoje se lamenta. Os judeus lamentam naquele local, principalmente os ortodoxos. E os visitantes também visitam. Que engano teria cegado os olhos de Jerusalém? Por que a cidade não tomara consciência do tempo de sua visitação? São mistérios de Deus. A mesma cidade, que era alvo de um amor de predileção, conhecerá pouco depois o impacto do ódio destruidor. O tempo dela tinha passado. Hoje nós somos Jerusalém, o novo Israel, o povo de Deus, que é a igreja. E também recebe do Senhor um amor de predileção, que deve ser correspondido com um amor de juventude, conforme Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Enquanto correm os séculos e a areia escorre na ampulheta, temos tempo para amar e corresponder a Deus. Mas o tempo vai passar. Exatamente por ser tempo, história, ele é finito e cederá lugar ao eterno. Enquanto há tempo, tudo é possível. Fim do tempo, congela-se a imagem da história e nada mais pode ser mudado. Mergulhados no tempo, todos nós somos capazes de corresponder ao amor infinito que o Senhor derrama sobre nós. E até quando teremos tempo? Quando virá o Senhor? Quando soará a trombeta que anuncia o fim da história? Não sabemos. Daí a urgência de amar sempre, a premência de acolher o visitante que se aproxima em seu advento sempre renovado. E se o acolhemos entre nós, mentes abertas, corações amantes, Jesus não precisará chorar outra vez. Orai sem cessar, irmãos. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, Maranatá.
Vamos agora aos santos do dia 23 de novembro, quinta-feira. Santos do dia 23 de novembro. São vários. Neste dia, as memórias facultativas são de São Clemente e São Columbano, hein? Então, vamos lá. Começar aqui. Santos do dia 23 de novembro. Estou me preparando aqui. São Clemente é santo de 23 de novembro. Papa e mártir. Sofreu martírio sob o império de Domiciano em 97. Segundo o endereço telemático Canção Nova, São Clemente I é o terceiro sucessor de São Pedro como bispo de Roma, depois de Lino e Anacleto. São Paulo o nomeia na carta aos Filipenses. Peço-vos que auxilieis também aqueles que, como Clemente e outros, comigo labutaram pelo Evangelho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Com muito empenho, ele regeu a igreja de 88 a 97. São Clemente é conhecido por um documento de primeira grandeza, um documento muito forte, muito importante, fundamental a favor do primado universal do bispo de Roma, a Carta aos Coríntios, chamada Carta aos Coríntios. No texto de 96, ele lamenta as adversidades ocorridas devido à perseguição dos imperadores Domiciano e Nero. Perturbada por agitadores, a comunidade cristã de Corinto ameaçava com desagregação. Clemente escreve uma extensa carta de orientação e pacificação, recomendando humildade e obediência à hierarquia eclesiástica, então definida nos diversos graus, bispos, presbíteros, diáconos. A intervenção mostra que, além de bispo de Roma, sentia-se responsável sobre as outras igrejas. E nessa altura ainda vivia o apóstolo São João, o que permite concluir que o primado não foi uma ideia meramente nascida de circunstâncias favoráveis, mas uma convicção clara desde o início. Se assim não fosse, Clemente não teria ousado meter-se onde, por hipótese, não era chamado. João, como apóstolo de Cristo, era sem dúvida uma figura venerável, mas era ao bispo de Roma, como sucessor de Pedro, que competia o governo da cristandade. Uma tradição que remonta ao fim do século IV afirma que São Clemente terminou sua vida com o martírio. Seu nome ficou incluído no cânon romano da missa. Santo do dia 23 de novembro, São Columbano. Abade, faleceu em 615, foi monge irlandês. Columbano pregou o evangelho em diversos reinos da Gália e fundou vários mosteiros, um dos quais o de Bobbio, onde morreu. Santa do dia 23 de novembro, Santa Lucrécia, foi mártir do século IV, martirizada em Mérida, na Espanha, durante as perseguições do tempo do Império. Santo do dia 23 de novembro, Santo Anfilóquio, bispo, do ano 403. Exerceu seu ministério em Cônio, na Ásia Menor, onde travou muitas lutas em defesa da fé. A Ásia Menor fica onde hoje é a Turquia. Santo do dia 23 de novembro, São Trudão. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, do ano 690. Entregou todos os seus bens à igreja de Metz. Trudão fundou ali um mosteiro, no qual reuniu muitos discípulos. Morreu em Saint-Trond, na Bélgica. Santa do dia 23 de novembro, Santa Cecília Iu-So-Sa, mártir. Faleceu em 1839, viúva quase octogenária, encarregada durante a perseguição na Coreia. Encarcerada, melhor dizendo, durante a perseguição na Coreia, morreu esgotada em consequência dos numerosos espancamentos a que foi submetida. Olha só, na Ásia, na Coreia, uma mártir, Santa Cecília Iu-So-Sa. Santa do dia 23 de novembro, Beata Margarida, religiosa,
faleceu em 1464. Obediente à vontade de sua nobre família, casou-se com o Marquês de Monteferrato. Foi dirigida espiritualmente por São Vicente Ferrer e tornou-se dominicana ao enviuvar-se. Santo do dia 23 de novembro, Beato Miguel Agostinho Pró, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1927. Miguel Agostinho Pró era sacerdote jesuíta, condenado sem processo e fuzilado no México durante a perseguição contra a igreja. Santa do dia 23 de novembro, Beata Maria Cecília Sendoya e Araquistain. Foi virgem e mártir, faleceu em 1936. Era uma religiosa visitandina que foi fuzilada durante a Guerra Civil Espanhola em Madrid. Santa do dia 23 de novembro, Beata Henriqueta Alfieri. Foi virgem, faleceu em 1951. Henriqueta era uma religiosa das Irmãs da Caridade de Santa Joana Antida Toré, que exerceu seu apostolado junto aos encarcerados em Milão, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. E agora do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Neste mundo devemos reconhecer que Deus humanou-se por nós, morreu na cruz por nós, está lá no céu, Jesus Cristo, nosso irmão primogênito, sumo sacerdote, mediador, sentado à direita do divino Pai eterno, só nos aguardando. Nós temos o livre-arbítrio. São Paulo diz que o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara à glória futura será revelada em nós. Nós teremos corpos glorificados, semelhantes a anjos, ao próprio Jesus quando ressuscitou, que atravessava paredes. Pense nisso. Deus humanou-se, morreu na cruz por nós, ressuscitou e está nos aguardando no céu. Não fique com vergonha. Eu vejo às vezes entrevistas de personalidades. Jesus fez isso por mim e tal, mas fala parece que com vergonha. Gente, se ele fez, externe. Fez e pronto. Porque um dia queremos nos encontrar com ele para sempre. Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Deus Pai e Deus Espírito Santo. Shalom. A paz para todos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna.